Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula a gente vai desenhar esse olho. Eu estou usando aqui o papel Fabriano 4L, que eu passo na lista para vocês. Aqui eu já tracei com o esboço, fazendo com o decalque. E a gente vai começar aqui com H, fazendo essa base aqui todinha em volta do olho aqui, tá? Com o lápis deitado e fazendo movimentos curtos, igual todas as bases eu passo para vocês. E sem rabiscar. A ponta do lápis está um pouco gasta, para poder não ficar riscando muito aqui. Então sempre eu faço isso. Todos os fundos eu faço com a ponta do lápis bem ela gasta, para poder não ficar riscando aqui essa primeira camada aqui, tá? Aqui eu só passei o H e agora eu estou passando o papel só para esfumaçar. Essa parte não tem segredo. O segredo dessa parte é só a gente passar o lápis sem ficar arranhando. Só isso. Depois a gente vem com um papelzinho e vai passando bem suave. Vou girando ele. Algumas partes eu vou para frente e para trás. Mesmo que esse fundo no começo fique um pouco esfumaçado, fica manchado, né? Não tem problema não. Mesmo se ficar um pouquinho, não tem problema não. Agora a gente vai pegar e vai começar a fazer essas partes mais escuras um pouco. Eu vou pegar com HB e o esfuminho. Eu vou começar a esfumaçar alguns pontos já mais escuros aqui já. Eu vou destacar essas partes mais escuras aqui. Também com o lápis deitado, para não ficar muito marcado. Vou fazer no olho todinho, essa segunda camada aqui. Vou fazer no movimento bem curtinho. Depois eu vou vir com os brilhos aqui. Por enquanto eu só vou fazer camadas. É a mesma coisa da primeira camada, é só não deixar ficar rabiscado, ficar marcado demais. Só isso. Eu só passei o HB aqui. Agora eu vou dar uma esfumaçada com esse esfuminho aqui, ó. Por enquanto é só camada, ainda a gente não está fazendo nada demais não. Só passei o HB aqui e aqui.
E a gente vai só esfumaçar agora. Essas partes tem que ter sombra. Eu vou passando um esfuminho bem suave. Essa parte de baixo aqui eu já posso passar até o papel para tirar mais a marca aqui, ó. Suavizar mais, tá? Colocar um pouquinho mais de HB aqui no cantinho. A primeira etapa, que é essa primeira camada, eu só coloco grafite, tá? Não tem muita coisa para fazer não, tá? Então aí eu adianto um pouco o vídeo para não ficar muito grande, ó. Só isso que eu tô fazendo. E vem esfumaçando. Agora, a gente já vai começar a fazer essa parte dele aqui. E a gente vai colocar o HB mesmo. A gente vai colocar de fundo aqui. Só preencher a área mesmo. A gente não vai fazer efeito também não. Só preencher aqui com HB. Só preenchendo aqui. E essa parte de dentro aqui não precisa, porque ela vai direto com 4B ali. Aí eu vou preservar esse brilho. E vou continuando aqui, só preencher aqui, ó. Fazendo essa parte aqui toda aqui, ó. Só isso. Fazendo um movimento bem curto. E sem deixar ficar contorno aqui nessa parte. Vou continuando aqui. Essa parte tem um brilho ali. Então eu já não passo ali. Tomar cuidado para não colocar grafite em cima. A gente continua dando mais um fundo nessa parte aqui do lado também. Por enquanto, isso é só fundo do nosso desenho, tá? A gente não tá fazendo efeito nenhum, não. Vamos deixar uma área de brilho aqui. Todos os lugares que você vê que tem brilho, sombra, alguma coisa assim, você deixa preservado, não põe grafite. Agora eu já vou começar a vir fazendo efeitos, escurecendo essa parte aqui. E agora eu vou começar fazendo efeitos e texturas aqui dentro. A bolinha a gente tem que fazer bem redondinho, bem devagar para não sair fora. E o resto agora é só fazer esse círculozinho aqui pretinho. Tô com a lapiseira 05 com grafite 4B. E ela, você tem que apertar bem para poder ficar bem pretinho essa parte aqui. Aqui não tem técnica não, é só mesmo a habilidade que a gente vai acostumando de fazer redondinho. Fazendo, treinando, vai sempre aperfeiçoando.
Agora a gente vai começar a fazer esses efeitos em cima aqui com 4B mesmo aqui, ó, continuando com ela. A gente vai escurecer bastante pontos aqui. Eu tô fazendo direto com 4B em cima aqui, porque ela já é mais escura, tá? Então eu já posso escurecer bem essas partes aqui, ó. E eu escurecendo vai realçar meu brilho aqui, ó. E o brilho do mesmo jeito a gente vai fazendo em volta. E vamos escurecendo aqui essas partes aqui. Com o lápis HB, vou vir fazendo alguns efeitos aqui dentro, já de textura. Eu vou apertando alguns pontos, outros eu já deixo mais claros. E vou reparando nossa referência aqui, ó. E fazendo. A gente tem que começar por camadas, porque depois senão eu não consigo fazer os efeitos que tem aqui dentro. A referência está com vocês aí, é só vocês baixar e vendo aí, que ela tem vários pontos mais escuros e outros mais claros. Então a gente tem que deixar essas partes marcadas. Já vou pegar aqui o 2B também e vou trabalhando junto. Eu já fico com os dois lápis na mão. Eu vou com HB aqui, com HB e com 2B. Com 2B eu já vou forçando essas partes mais escuras ali de efeito que tem dentro do olho. Vou fazendo algumas marquinhas. Vou forçando ali. Porque eu já vou vir com ela e com o HB trabalhando a mesma textura. Ó. Porque um já vai dando contraste com o outro. Por isso que dá esses efeitos. Ó. Então a gente vem trabalhando os dois juntos, fazendo essas marcas. O que dá o contraste são as tonalidades do lápis. Então a gente vai vendo onde tem marca mais escura. E a gente vem trabalhando isso, fazendo esses efeitos. Eu tenho que reparar onde que está mais escuro para eu trabalhar em cima. Ele tem bastante marquinhas. E eu posso apertar ele bem. Se eu não fizer essas diferenças de tonalidade aqui, ele vai ficar todo num tom só e não fica legal. Ele é bem marcadinho. Aqui pelo vídeo você não vai ver às vezes muitas marcas aqui no Xerox que está aqui. Mas ele no seu computador aí, no seu celular, você vai conseguir ver algumas marcas que aqui você não está vendo. Aí eu venho continuando aqui com 2B, forçando alguns pontos, como eu já falei com vocês. Ó. E essa base que eu dei com HB, eu já posso vir com 2B mesmo por cima, já escurecendo mais um pouco também. Sempre eu repito para vocês,
é camada em cima de camada. Se eu viesse direto com 2B aqui, ele já ia ficar muito poroso e não ia ficar legal, não ia dar esse efeito. Por isso que eu vou passando lápis mais claro e vou escurecendo. Só que essas partes eu já passo mais clarinho, com 2B mesmo. Isso é o peso da nossa mão, a gente tem que acostumar a apertar alguns lugares, outros você deixa mais claro. É igual aqui, eu não posso apertar, só estou colocando 2B aqui. E eu já dei uma base aqui com mais escura aqui com 2B. Como é camada em cima de camada, eu posso pegar agora o 4B e vir escurecendo alguns pontos também. Com o próprio 4B aqui mesmo. E vou passando o pincel também em cima. Vou pegar o 4B e vou escurecer alguns pontinhos só. Agora eu vou pegar o pincel, já vou passar ele aqui. Dando uma alisada nessa parte aqui, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado para não pegar nessas partes brancas, tá? Estou alisando onde que eu passei o grafite. Partes escuras eu gosto de usar o pincel com a cerda dura. Agora com o esfuminho, vou pegar o H e o esfuminho aqui e vou desfocar essas partes aqui, ó, de fora. Eu tiro as marcas ali para não ficar muito, um risco muito forte, né? Agora eu vou vir fazendo essas marquinhas que tem aqui, ó. Só fazendo um movimento circular, fazer um movimento rápido. Só vou puxando, ó. Agora eu deixo mais espaçado. Algumas marquinhas aqui, só uns tracinhos. Como essa parte é mais, não tem muito, é muitos fiozinhos, a gente vai no olho mais ou menos, olhando. Tem como deixar exato não. Agora eu vou realçando algumas partes aqui. Depois a gente vai vir fazendo o acabamento todinho dele, tá? Por enquanto a gente está fazendo essas partes, mas a gente vai escurecer alguns pontos ainda. Aí eu falo de acabamento, a última camada. A gente vem escurecendo, clareando, fazendo brilhos. Vou passando em alguns pontos, eu passo esfuminho para tirar as marcas do grafite ali. Aqui é só escurecer algum ponto mesmo, para aumentar o brilho ali. Vou vir aqui, escurecendo já algumas partes. Para poder já vim fazendo os cílios em cima ali já.
Essa parte aqui é bem escura. O que eu quero passar para vocês é esse jeito de fazer o desenho, que a gente vai fazendo por camadas. Então eu dei a base aqui, vim fazendo texturas em cima. Depois a gente vai trabalhar alguns brilhos com a caneta borracha. Então a gente tem que acostumar a colocar o grafite por camadas. Porque tem muitos alunos meus que já fazem, né, que desenham, que quer fazer já direto no escuro, sem fazer camadas. Aí já não fica legal. Aqui eu já vou fazendo alguns tracinhos. Por isso que na primeira camada eu não preocupei. Eu até adiantei o vídeo porque não precisava, é só pôr o grafite e passar papel. Aqui não, a gente já vai puxando no sentido da pálpebra aqui, ó. Dessa parte do olho aqui. A gente já vai puxando algumas linhas. E aqui em cima, ele já é mais... fazendo um movimento mais circular. Aqui eu venho colocando mais grafite também. Como aqui não tem muita textura, a gente só coloca o grafite fazendo movimento curto, sem fazendo textura. Aqui a gente já tem que colocando o grafite já no sentido que é essa parte, ó. Vai puxando, fazendo alguns movimentos. Vou continuar aqui. Aqui eu já faço alguns tracinhos para simular uma textura aqui. Que essa parte tem um pouquinho de textura, então eu vou fazendo alguns pontinhos e alguns risquinhos aqui. Vou fazer aqui também. Vou deixar um pouquinho de grafite aqui, ó. Para depois a gente vir esfumaçando. Respeitando essas áreas de brilho, tá? Então agora eu já posso passar o papel bem de levinho. Tirando algumas marcas. Alisando um pouquinho ali. Aqui também. Agora essa parte aqui eu já vou passar um pouquinho de esfuminho. Para deixar mais desfocado aqui. Eu com o próprio esfuminho eu consigo fazer umas texturas. A gente vai colocando grafite e tirando as marcas para ficar mais suave. Agora eu já posso pegar aqui com H, passar ele bem clarinho em alguns pontos aqui, para dar essa sombra. Mas tem que ser bem clarinho.
mais nos cantos, tá? Por isso que eu estou usando H, que eu quero uma textura bem leve. Mais as beiradas. Aqui no meio eu não vou passar, não. Agora a gente vem com o papel e suaviza bem essas partes aqui que eu passei. Com o B, eu vou dar uma realçada aqui nessas partes. Depois ainda vou fazer alguns brilhos aqui. Colocar um pouquinho de grafite aqui dentro para depois a gente realçar alguns brilhos ali também. Tem que colocar grafite e desfocar para não ficar contorno. Esse que é um jeito que a gente faz para não... Senão o desenho fica muito artificial. Eu volto no lugar. Igual já tinha passado grafite aqui. Eu tive que voltar para escurecer. A gente tem que ir vendo isso. Não tem uma fórmula exata. A gente vai e volta. Escurece um ponto, clareia outro. Até a gente chegar na tonalidade que a gente quer. Que eu não posso deixar muito certinho. Eu tenho que desfocar um pouco. Agora com o lápis H, eu já vou começar a puxar alguns fios aqui de cílios. Olha como que eu puxo. Eu coloco ele e puxo rápido. Vou olhando a referência e vou puxando. Essa parte aqui, a gente tem que fazer alguns fios meio deitado, puxando ele assim, ó, porque essa parte ela tem bastante, tá bem dobrada aqui, ó. Então a gente tem que ir olhando com calma, fazendo alguns pontinhos para cima, puxando alguns os fiozinhos meio torto, porque aqui não pode ter um sentido muito certinho. Uns para cima, outros deitado, outros de lado. Até ele formar esses emaranhados de cílios ali. A gente começa a puxar, puxa de uma vez só. E a ponta tem que sair fininho. Porque agora que vai começando a pegar efeito o desenho nosso. Eu vou olhando a referência, um mais pro lado, outro eu subo mais. E esse aqui já é bem dobrado. Agora esses aqui, ó, vai até lá em cima. Então esses aqui a gente tem que puxar ele mais assim. Que aqui é bem escuro. E depois a gente continua ele lá para cima. Tem que ser um movimento rápido, porque senão ele não dá esse efeito não. Eu vou pedir vocês para treinar bem em casa, para poder a gente conseguir fazer isso aqui. A gente vai puxando bastante fios assim à toa, sem estar no desenho. Pra gente fazer esse trabalho aqui. E vai reparando como que eu tô fazendo.
Alguns eu deixo mais grossinho. Agora esses aqui já são mais claros. Eu tô com H. Sempre observando a referência aqui. Aqui tem umas marquinhas. A gente tem que fazer movimento que vai fazer essa volta rapidinho aqui, ó. Porque se você for parar, ele não dá certo. A gente tem que começar ele aqui com a ponta aqui fininha. Eu vou girando também a lapiseira aqui para pegar a parte mais fina dela, mais fina do grafite, que ele vai gastando e você consegue pegar a parte mais fina. Você começa ele aqui e depois você tem que fazer a volta de uma vez só. Eu posso vir com H e fazer outros por cima, mais fininhos. Então a gente inicia eles, vou fazer esse mais grossinho embaixo aqui. A gente inicia, agora a gente tem que puxar ele de uma forma rápida. E tem que vir rapidinho. Eu não posso começar e devagarzinho puxar. E a mão nossa tem que fazer essa volta assim, ó. Fazendo esse movimento rápido. Eu vou iniciar eles aqui. Eu vou deixar uma base aqui pronta. Agora eu venho e puxo de uma vez só. Como eu já iniciei aqui a base dele, eu vou vir só puxando. E uns tem que ser diferente do outro. E não pode ser todos no mesmo sentido. Todos eles certinho. Um vem mais para baixo, outros faz a volta mais um pouquinho maior, outros vai mais reto um pouquinho. Outros essa curva ela é feita de maneira mais rápida, outros um pouquinho mais lento. Eu tenho que deixar espaço também de um para o outro. Vou fazer alguns mais clarinhos também com H. Olha como é que a ponta vai lá na frente. Treinem esses movimentos em casa bastante para a gente poder, para vocês aprenderem bem. Agora, essa base aqui tem uns que são bem mais grossos. Então a gente faz a base bem grossinha e depois puxa de uma vez só. Agora eu posso pegar o pincel e passar ele aqui, tirar um pouco essas marcas. Só na parte onde está bem escura. E ele vai impregnando o grafite aqui. Agora a gente vai fazer essas partes do lado aqui, ó. Então, eu tenho que fazer com o lápis mais claro. Vou puxando alguns fios assim. Fazendo um movimento rápido aqui. Ó, coloca e puxa. A ponta tem que sair fininha. Vou pegar também a lapiseira 4B e já vou vir fazendo alguns.
A posição da mão aqui, você vai acostumar com ela em casa. Você tem que acostumar o movimento que você vai fazer de puxar. Ela tem que sair mais redondinha, então alguns eu tenho que descer mais. Uns faz a voltinha bem alongada. Outros você pode fazer até ele mais devagarzinho, não tem problema não. Mas desde que ele saia com a ponta fininha. E vai olhando a referência. Vamos fazer alguns aqui mais. Eles não podem sair todos na mesma posição. É lógico que aqui alguns vai sair diferente daqui. É muito complicado você copiar certinho. Coloco e puxo rápido. Esse aqui já tem a ponta mais grossinha, eu engrosso ele e puxo. Pro outro lado agora eu deixo bem grossinho e puxo ele aqui, ó. Não tem problema ele sair diferente alguns aqui. O importante é ele tá legal. Então a gente... Tá vendo que já tá ficando bem bacana? Vou engrossar alguns aqui agora. A gente tem que tomar muito cuidado para não estragar o desenho, tá? Vou tirar um pouquinho as marcas aqui dentro. Esfumaçar alguns. Agora aqui, com o H, eu vou puxar os fios aqui para fazer a sobrancelha dele. Desse desenho. Puxando também de maneira rápida. E fios a ponta bem fininha. Vou dar essa primeira camada com H aqui. Alguns fios eu faço menor, vou mudando o sentido de alguns. Eu não faço todo retinho não. Depois a gente já vai no sentido aqui, ó, pra lá. Puxando alguns pelinhos. Esse aqui um pouquinho mais. A ponta tem que estar fininha para a gente conseguir fazer esses efeitos dela ficar assim, ó. Agora já vou levando para lá, puxando alguns fios um pouco aleatórios, uns um pouquinho para cima, outros um pouquinho para baixo. Essa é só a primeira camada da sobrancelha. Deixa alguns fiozinhos soltos aqui assim, ó. Então a gente agora com o pincel de cerda macia, a gente vem e tira um pouco as marcas. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com 2B.
fazer alguns fios aqui mais pretinhos. A mesma coisa que eu fiz. Eu continuo com 2B, fazendo a mesma coisa que eu fiz na primeira camada. Só fazendo alguns fios, só que mais escuro agora. Só isso, não tem nada diferente do outro não. Fazendo a mesma coisa. Alguns a gente puxa um pouco para fora. Agora eu já vou com 4B realçando alguns fios aqui. 4B com a lapiseira 05. Vou realçar alguns brilhos. Brilho não, sombra, né? Alguns fios mais escuros. E sempre com a ponta, ele é todo fininho, tá? Não é a ponta e o final é fininho. Aqui eu vou mudando o sentido, uns eu faço um pouco para cima, outros para baixo. Uns eu aperto um pouquinho mais para dar mais sombra, porque se você reparar, ele tem sombra alguns, ó. É mais escuro. Então a gente tem que ir fazendo isso aí. Só realçar mesmo alguns aqui. Eu vou girando ele para pegar alguma parte dele aqui mais fininha. Girando a lapiseira. Agora a gente já está quase finalizando essa parte aqui já. Eu vou passar o pincel de cerda dura para escurecer alguns pontos aqui só. E dar uma alisada nela. Agora eu vou vir com a 03, a lapiseira 03. Fazendo alguns fios. Só alguns pelinhos mesmo que ele sai. Ele tem que ser bem fininho. Por isso que eu uso a 03, ó. Só uns pelinhos mesmo, tá? É assim que a gente trabalha a sobrancelha. Como é que ela vai ficando bacana. Com a caneta borracha 3.8, eu vou realçar só alguns brilhos. Fazer alguns pontos, algumas puxadinhas só. A gente vem trabalhando dessa forma. Vem fazendo brilhos, fazendo camadas. Sem fazer camadas, a gente não consegue deixar esse efeito aqui. Agora é a hora da gente finalizar o desenho. Eu vou vir com a caneta borracha, fazendo alguns brilhos. Essa é a 3.8. Eu não posso exagerar nesses brilhos aqui não. É só mesmo para dar esses efeitos aqui. Fazer alguma batidinha. Eu tenho uma borracha que eu cortei e deixei ela para dar essa quininha aqui.
Ela é quadradinha, eu deixei a quininha nela aqui. Eu vou usar ela para fazer alguns brilhos com a pontinha, que a pontinha é fininha. É só eu pegar e ir no lugar que eu quero, porque como ela tá com a ponta fininha, eu consigo fazer alguns brilhos ali, ó. Só alguns pontinhos só. Esses pontinhos que dão um toque também no desenho. Só algumas batidinhas. Como é que ele já dá um efeito legal? Vou voltar com a caneta borracha, realçando mais alguns brilhos aqui. Depois a gente pode vir com a caneta gel branca, fazendo alguns pontos de luz ali. Aqui também a mesma coisa, com a caneta 3.8, eu venho fazendo alguns brilhos ali, ó. Já no sentido que ele é aqui, ó. A gente não pode sair fazendo de qualquer jeito, não. Só alguns toques aqui no desenho. Devagarzinho a gente vai terminando ele. Agora com limpa tipo, eu vou clarear alguns pontos aqui, ó. Essas partes aqui eu vou dar uma clareada. Vou batendo ele ali para dar esse brilho. Onde tiver brilho assim, ele mais embaçadinho, a gente pode fazer com ela. Como é que ele vai ganhando forma? Agora com o lápis borracha, eu vou vir clareando alguns pontos aqui, ó. E eu consigo fazer uns efeitos de poro branco. Só encosto e tiro a mão. Alguns pontinhos. Então esses efeitos também fica bem bacana. Em algum lugar eu vou dando uma batidinha para dar esses efeitos. A gente trabalha dessa forma. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar, mas eu acho que fica bacana. Tem gente que não usa lápis borracha. Então cada um tem a sua forma de fazer o desenho. Fazer uma batidinha aqui. Pessoal, lembre de uma coisa, não exagera. Não pode exagerar. Agora com grafite 4B na lapiseira, eu vou vir realçando alguns pontos de sombra aqui. Sempre a gente volta no desenho,
igual eu falei, a gente volta, faz alguma textura, escurece algum ponto. Fazendo camada de onde eu já tinha feito. Só reforçando aqui. Agora a gente vai vir com a caneta gel branca e vai fazer alguns brilhos aqui. E vai realçar alguns brilhos. Tem que passar com bastante cuidado e colocando a tinta ali, ó. Esses brilhos menores, para realçar eles, a gente usa ela. Olha só como é que a gente consegue um efeito bem bacana. Então isso aqui são toques que a gente dá no desenho para ele melhorar. A gente não pode usar isso como fazer nele todo, fazer todos os brilhos não, tá bom? Então pessoal, a gente está ficando por aqui. Então tá bom, até a próxima aula.